Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bom com você? Meu nome é Jonatas, a gente está na lição de número 3 do discipulado e hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante que você não pode perder. O assunto é: quem é Jesus? Uma dúvida que muitas vezes nasce em nosso coração, principalmente quando começamos a nossa fé cristã, quando aceitamos a Cristo e perguntamos: quem é esse Jesus? Quem é o nosso Salvador? Quem verdadeiramente, de fato, Ele é? E nessa lição nós vamos abordar sobre isso. É uma dúvida muito grande que sempre existe em nossos corações. Tá bom? O nosso texto que vamos ler está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 17 até o 20. Está escrito assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse texto está falando de Jesus. E a gente vai falar sobre Jesus, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos graça, a tua misericórdia, Senhor, que o teu Santo Espírito haja através do ensino dessa lição em nossas vidas, tirando as dúvidas, tirando, meu Deus, os medos, e que a gente possa, no final dessa aula, entender que Jesus é suficiente em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Muitas vezes você já deve ter se deparado com essa pergunta: quem é Jesus? Eu já tive essa dúvida também, e tirou muitas vezes a minha paz. Quem é Jesus? Quem é essa pessoa que teve a capacidade de dividir a história no meio? Quem é esse que trouxe cura e libertação a muitos? Quem é esse que é a pessoa central do cristianismo? E não existe material melhor para descobrirmos sobre quem é Jesus do que a Bíblia, que é a palavra de Deus. E é através dela que nós vamos descobrir um pouco hoje sobre quem é Jesus, sobre a sua missão, por que ele veio aqui, quem é Jesus de fato e o que isso é importante para mim, no que isso abala a nossa vida. Talvez você já deve ter passado muito tempo da tua vida com essa pergunta: Jesus, quem ele é? E a gente vai descobrir na lição de hoje sobre quem é Jesus, ok? Como nós vimos na lição passada, o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus, mas por uma série de escolhas deles, eles falharam em cumprir a vontade de Deus, e por isso veio algumas consequências, como alguns cativeiros. O mais conhecido deles é o cativeiro babilônico. Dentro do cativeiro babilônico se disseminou mais ainda a ideia de um Messias, um Salvador, um libertador. Essa ideia já existia nos escritos judaicos do Antigo, hoje conhecido por nós como Antigo Testamento, mas devido à situação que vivia o povo ali no cativeiro babilônico e nos outros cativeiros que vieram depois disso, o povo sentiu a necessidade maior de observar a necessidade de um Salvador, de um Messias, de alguém que viria para libertar eles dos julgos, dos problemas, do jugo político, da escravidão. Só que o Messias que a Bíblia vai relatar, o Messias que a Bíblia vai trazer, não é exatamente só um libertador político, mas sim, ele vinha para libertar do maior mal que há na humanidade, que é o pecado, e toda a condenação que ele trouxe consigo. Como já falamos aqui, a desobediência do homem o afastou de Deus. E o pecado, os nossos pecados, nos faz separação de Deus. E esse era o maior problema, e é o maior problema da humanidade. O pecado é o nosso maior problema. E o Messias, o Salvador do mundo, viria então para resolver esse problema.
Mas essa não era a perspectiva do povo de Israel. Eles esperavam um salvador, um libertador político, alguém que libertaria eles do Império Romano e das outras escravaturas. Só que quando o Messias chega, ele não faz exatamente isso. Ele vem para sarar a alma e não somente o corpo. A primeira profecia que vamos ver na Bíblia é sobre o Messias, sobre um Salvador, a gente vai ver lá em Gênesis 3, versículo 15. Vocês vão lembrar que Gênesis 3 vai falar sobre a queda do homem, o capítulo mais triste da humanidade, onde o homem desobedece a Deus, o homem e a mulher, e por isso o pecado entra no mundo. A consequência desse pecado, da desobediência a Deus, é a separação do homem de Deus. E aí o homem não poderia mais ter um relacionamento que ele tinha antes, que era o relacionamento de se encontrar com Deus todos os dias, de ouvir a Deus e ver Deus face a face. Agora, com o pecado, veio a contaminação de toda a natureza e cada átomo da criação foi alterado. A morte agora é imperável. Só que Deus não deixou eles ao léu. Deus não nos deixa ao léu aos nossos pecados. Deus, em sua misericórdia e graça, por seu amor e sua bondade, providenciou ali mesmo algo. Ele já providenciou um plano, que chamamos de plano da salvação. Gênesis 3,15 vai dizer exatamente isso. Olha só o que está escrito lá. Está escrito assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Essa palavra aqui era uma palavra de alento ao homem e à mulher que havia acabado de desobedecer a Deus, mas também uma palavra profética, um proto-evangelho, que já falamos em aulas anteriores. É algo de Deus falando assim: haverá uma providência para resolver o problema do pecado. E essa providência, esse Salvador, ele pisará na cabeça da serpente e essa ferirá o calcanhar. E ele vencerá o pecado, ele vencerá a condenação à morte. Outra passagem que nós vamos encontrar sobre o Messias, já ali na época de Moisés, o grande libertador de Israel. Nessa passagem, Deus fala a Moisés que um dia levantaria um semelhante a ele, que profetizaria e que falaria da parte dele, e tudo que ele falasse não iria cair por terra. Vemos ali em Deuteronômio 18,15 que ali já havia a passagem, uma palavra sobre o Messias, sobre um Salvador, que a semelhança de Moisés, que é um tipo de Cristo, salvaria o povo da escravidão. Mas Moisés salvou o povo da escravidão egípcia. Esse que viria salvaria da escravidão do pecado, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus, Romanos 3,23. E o pecado nos faz escravos, como diz Provérbios. Então, a semelhança de Moisés, que veio para libertar o povo, também esse que viria para libertar o povo, mas não de um cativeiro humano, mas sim do cativeiro do pecado. A Bíblia também vai chamar Jesus de o Filho do Homem, uma passagem relacionada ao profeta Ezequiel, que é para demonstrar inicialmente a natureza humana que esse Messias teria, mas também que esse Messias, ele receberia a autoridade dos céus para fazer a obra de Deus e para cumprir todo o plano do Senhor. A Bíblia também vai chamar ele de o último Adão. Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, e o chamá-lo dessa forma em outras cartas também, que esse último Adão, apesar da semelhança com o primeiro Adão ser perfeito, ele não é semelhante ao primeiro Adão, pois ele não pecou, ele não falhou, mesmo sendo provado em todas as coisas, mesmo ele sendo tentado em tudo, ele foi perfeito e andou em perfeição. E nele nós somos aperfeiçoados também.
É por esse motivo aqui que nós vemos que a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, relatam da esperança de um Salvador. Esse Salvador viria para libertar-nos de todos os nossos pecados, da nossa escravidão ao pecado, da nossa depravação total. Somente Ele poderia nos libertar. Não haveria nenhum outro e nenhum outro capaz de fazer isso. Ele também recebe o título na palavra de Deus como o Filho de Deus. A existência do Filho de Deus é identificada no texto de João, do apóstolo João, do Evangelho de João, como o Verbo de Deus. Antes dele existir, antes dele encarnar, antes dele se tornar homem, ele era o Verbo. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo se fez por ele. Nada que existe se não é por ele. Tudo existe por ele, pelo poder da palavra de Cristo. Ele é o Verbo de Deus. Então, antes de Cristo, antes de Jesus se tornar homem, antes de ele se tornar como nós, homens, ele era o Verbo de Deus. Ele era Deus Filho. E aí a Bíblia fala que ele se esvazia de si mesmo. Ele se esvazia da sua glória, da sua majestade, do seu poder. Ele se esvazia de todo o poder que ele tinha, da comunhão direta com Deus ali, e ele se torna homem como nós. Ele nasce, ele vive como homem, ele toma-se carne. Nós chamamos isso na Bíblia de gnosis, ou esvaziamento. Ele se esvazia de si mesmo para viver como um homem, como nós. Ele teve frio, fome, sede. Ele passou todos os momentos da vida de um ser humano normal. Só que diferente de nós, Jesus ele não peca, ele não falha, ele anda em perfeição, ele anda no caminho reto de Deus. O nascimento do Filho de Deus. A palavra de Deus relata que Deus escolhe Maria como aquela que levaria o Salvador em seu ventre. Por sua infinita misericórdia, ele escolhe essa mulher e a chama de bem-aventurada. Ele teve todos os processos gestacionais no ventre de Maria. Mas o seu nascimento não foi somente um nascimento comum. Não. Alguns imaginam que Jesus, por ser rei, por ser Messias, o Salvador do mundo, nasceria no lugar mais luxuoso de todos. Mas ele nasce numa manjedoura, que era um lugar onde a gente coloca os alimentos para os animais. Então ele nasce naquele lugar. E o rei que governava a Judéia na época, que era Herodes, ele, sabendo desse nascimento do menino rei, ele manda matar todas as crianças nascidas em Belém. Só que Deus providenciou um escape para Jesus. E aí Jesus foi levado daquele lugar para outro. E ele foi levado para o Egito, e lá ele escapou momentaneamente das perseguições. O que significa ser filho de Deus? Então, já que a gente vê tanto esse termo, Jesus é o Filho de Deus, ele mesmo se declara como Filho de Deus, o que significa isso? Significa, ao ver dos judeus, quando vemos esse termo, significa que ele está dizendo que ele e Deus é um. Quando vemos na Bíblia, que é a palavra de Deus, que Jesus se identifica como eu sou o Filho de Deus, ele está dizendo que Deus e ele compartilham da mesma substância. Eles são um na mesma substância, eles são Deus. E isso, na época, deixava extremamente irritado os fariseus, os escribas, os doutores da lei, porque ter esse tipo de pronunciamento era extremamente, na visão deles, blasfemo. Porque ninguém pode se declarar filho de Deus a não ser o próprio Messias. Só que Jesus era o Messias. Só que não um Messias que se adaptava à necessidade deles. A necessidade que eles imaginavam que tinham, que era de um salvador político. Só que na verdade o que eles precisavam era de um salvador
na alma deles, alguém que trouxesse vida para o espírito deles, alguém que os libertasse do pecado, alguém que os salvasse da condenação eterna, alguém que os livrasse do inferno. Mas eles estavam esperando somente um Salvador para essa vida. Ressaltar o caráter da sua dupla natureza, ou seja, ele tanto era um homem quanto era Deus. Jesus, ele tanto era 100% homem, como ele era 100% Deus, em todos os momentos. Ele viveu todo o tempo aqui como homem e como Deus. Ele passou todos esses momentos. A diferença é que ele não usufruía da sua glória total, da sua glória, da sua majestade, do seu poder. Mas no seu caráter ele era Deus. Mas ele era homem e por isso ele foi tentado em tudo. Ele sofreu sobre todas as nossas tentações. Tudo que nós sofremos hoje, as tentações que sofremos, Jesus sofreu. Ele sabe como é difícil viver neste mundo. Mas ele sabe também que se confiarmos nele e confiarmos em Deus, nós venceremos o mundo nele. Por isso que ele afirma no seu evangelho, olha, aqueles que estão em mim vencerão o mundo. Então o que significa ser filho de Deus? Significa literalmente ele falar, eu sou Deus. Eu sou Deus. Jesus de Nazaré, também um termo usado. A infância, adolescência e juventude de Jesus, após o seu nascimento, ele crescia em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e para com homens, como diz em Lucas 2,52. Ele é chamado de Jesus de Nazaré por ter sido ali, por um momento da vida dele, criado em Nazaré. Ele crescia como qualquer criança. Como qualquer criança, ele foi criado na lei, ele foi criado nos ensinos. A mãe dele, Maria, e também José, o seu pai, criavam ele de acordo com os preceitos judaicos. Eles criavam ele para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo dele como a ele mesmo. Ele foi criado dessa forma e a Bíblia relata que ele crescia em graça e em conhecimento tanto diante de Deus como também diante dos homens. Mas ele teve uma infância, Jesus viveu. A Bíblia não relata muitos detalhes desse período da infância e adolescência de Jesus. A Bíblia relata só essa passagem em si, uma passagem com 12 anos, quando Jesus ele se encontra no templo ensinando e aprendendo ali com os mestres da lei. Jesus também se apresenta com João. Aí depois disso a Bíblia vai dar um pulo de tempo e ele aparece aos 30 anos. Ele se apresenta a João Batista, que é aquele que pregava o arrependimento e o batismo em águas. E ele se apresenta a João e fala, João, me batiza também. João, sabendo quem ele era, sabendo que Jesus era o Messias, sabendo que Jesus era o Salvador do mundo, aquele que havia sido prometido para libertar os homens dos seus pecados, libertar o homem da condenação eterna, ele não se acha digno de batizar Jesus nas águas. E ele fala, eu não sou digno de nem sequer desatar as sandálias dos teus pés. Quem dirá te batizar? A palavra de Jesus é, isso é necessário para que se cumpra toda a justiça, João. E ali, Jesus é batizado nas águas e o seu ministério público começa. O seu ministério público começa com a asseveração de Deus, falando, este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Deus fala no momento do batismo de Jesus que ele era o filho amado em quem ele se agradava. E depois disso Jesus começou a pregar, como diz no Evangelho de Lucas, ele pregava o arrependimento e o reino de Deus. É chegada a hora de arrepender-se dos seus pecados, pois é chegada a hora do reino de Deus. Ele ali já estava iniciando o reino de Deus. E quem cresce nele também fazia parte desse reino. O seu ministério terreno é marcado por milagres, por maravilhas, por sinais.
A Bíblia chega a relatar o evangelista João que se ele fosse escrever todas as coisas que Jesus fez, todos os seus milagres e maravilhas, não seria suficiente na terra a escrita, porque seriam muitos atos. Então os evangelhos se focam em milagres e maravilhas didáticos, que vão ensinar algo a nós hoje, e aos ouvintes da época, sobre verdades, sobre quem é Jesus, sobre quem é este. Ok? Então o seu ministério teve aproximadamente 3 anos. 3 anos de ministério. E em 3 anos, esse homem, que muitas vezes as pessoas tratam como fosse só um personagem histórico, como fosse só um mestre moral, uma pessoa iluminada, uma pessoa que veio para trazer uma filosofia elevada, uma filosofia divina, mas não tratam como Deus. Em 3 anos ele fez mais coisas do que qualquer outra pessoa poderiam fazer. Esse que muitas vezes nós rejeitamos ou não entendemos quem é aquele que desde o princípio criou todas as coisas. Aquele que formou pelo poder da sua palavra tudo e mantém ele, como lemos em Colossenses no capítulo 1, no verso 17 até o verso 20, ele criou todas as coisas e nele nós somos salvos. Nele somos reconciliados com Deus. É nele. Esse Jesus que aparece, que não é um mestre moral. O Jesus da Bíblia, da palavra de Deus, ele não é um mestre moral somente. Ele não é um filósofo ou somente um ser iluminado. Não. Esse Jesus é Deus, Filho. Ele tem a mesma substância do Deus Pai e do Deus Espírito. Eles compartilham da mesma substância. Esse Jesus, ele veio com uma missão: nos libertar do pecado. Nos libertar das correntes da escravidão do pecado. E nos levar novamente a Deus. É nesse Jesus que cremos. Que ele é o único caminho, verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai se não for por ele. E que por suas pisaduras, por suas feridas, nós fomos sarados. E se temos paz hoje, é por causa que ele levou sobre si todo o nosso pecado. A ira de Deus foi derramada sobre ele. As consequências do meu e do teu pecado caíram sobre Jesus. E tudo isso ele fez por amor. Ele fez isso porque nos ama. Não é porque eu e você temos alguma qualidade, ou não é por alguma coisa que fizemos antes, ou que estamos fazendo agora, ou que vamos fazer depois de crermos nele. Não. Ele nos salvou unicamente porque ele nos amou. E ele nos amou até uma morte dura. Morte de cruz. É esse Jesus que cremos. É o Jesus Deus que se esvazia e vive como homem. Que vive como um de nós, mas não peca e cumpre o plano de Deus até o final. Talvez você tenha vindo até aqui, andado, pensando que Jesus era só uma figura histórica. Pensando que Jesus era só um mestre moral, que dava alguns tipos de ensinamentos que deveriam ser aplicados ou não na nossa vida. Talvez você viveu uma vida de forma dissoluta, de qualquer jeito, até agora. Talvez você não tenha compreendido até agora esse amor de Deus e o que esse Deus fez para você. Mas nessa aula de hoje nós temos este intuito: fazer você entender que Deus, Filho, se esvaziou de si mesmo para morrer por nossos pecados. Que esse Deus não poupou nada. Ele não se poupou, ele esvaziou-se de si mesmo para poder viver o plano de Deus. Para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui com vida
e podermos dobrar os nossos joelhos e orar e falar com Deus, e podermos ter a palavra de Deus e ouvirmos a sua voz. Tudo isso foi feito por Jesus, por causa do seu amor. E isso é o que nos sustenta. Essa é a nossa confiança. Que Cristo é suficiente e nada mais e nada menos é necessário. Em virtude de termos diversas lições que abordarão tanto o caráter do Mestre como vários outros aspectos, nós não iremos entrar mais a fundo sobre quem é Jesus e sobre a sua obra, sobre o seu caráter. Nós vamos dissolver isso em várias outras lições. Você pode ter certeza. Por isso, nos contemos somente a essas afirmações. Jesus, Ele é o Cristo, e somente Cristo salva. Amém? Eu espero que Deus te abençoe e que você medite nessa palavra e que tu possa crer unicamente em Jesus, entregando toda a sua vida. É o que eu desejo para você e que Deus possa te abençoar todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.